Você tem chamado missionário? A maioria das pessoas para quem eu faço essa pergunta geralmente diz, não, eu não. Isso porque, na nossa cabeça, geralmente, chamado missionário é uma experiência mística, mágica, sobrenatural, na qual alguém tem lá uma visão com um anjo, recebe uma palavra profética ou alguma coisa desse tipo, e aí, a partir de então, essa pessoa se torna condenada, chamada para poder fazer a missão de Deus, enquanto o resto de nós pode gastar a vida como bem entender. Mas será que isso é certo? Será que isso é verdade? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Logo no começo da história contada pela Bíblia, lá no Gênesis, nós vemos Deus, depois da queda de Adão, partindo em busca de Adão. Adão está lá se escondendo, tentando fugir de Deus entre as árvores do jardim, e de repente Deus diz, Adão, onde você está? Deus está partindo em busca do homem antes mesmo que o homem venha em busca de Deus. Isso diz muita coisa. A partir de então, o que nós vemos na Bíblia é Deus escrevendo a história dele mesmo, vindo atrás do homem, desde a formação do povo de Israel até Jesus Cristo. Em Jesus a gente vê o Deus encarnado, vivendo, pregando, amando, tocando, curando, tudo para manifestar o reino de Deus, mas sobretudo, o principal compromisso na agenda de Jesus era morrer, era oferecer a sua própria vida para pagar a culpa por aqueles que pecaram contra Deus e por causa disso, por terem ofendido a santidade de Deus, iam sofrer as consequências da ira de Deus e por causa disso iam ser condenados para sempre. Jesus entrega a vida dele no altar para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Tempos depois da sua ressurreição, uns 40 dias, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desce sobre os discípulos que ali estão em Jerusalém e surge a igreja. No surgimento da igreja, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é um ato missionário. Porque ali estão representadas pessoas, homens e mulheres de, como diz o texto, todas as nações debaixo do céu. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz é traduzir as grandezas de Deus para a língua daquelas pessoas, de modo que elas pudessem entender o Evangelho, se arrependerem e se converterem ao nosso Deus e Pai. A partir daí, a igreja surge como um instrumento da missão de Deus, cuja missão é única: levar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Agora pare e pense comigo. Se Deus é um Deus missionário, se a Bíblia é um livro missiológico, porque conta a história de Deus em missão, e se a igreja surge num ato missionário como um instrumento da missão de Deus, me diz, por que você acha que você não tem chamado missionário? Fica sabendo, o crente que acha que não tem chamado missionário, provavelmente ainda é um campo missionário, porque precisa ser alcançado pelo Evangelho e se submeter à autoridade máxima do Rei do Universo, Jesus de Nazaré. Ora, se você analisar no mundo de hoje, nós temos aí quase 7 bilhões de pessoas. Dentre esses, quase 3 bilhões, quase metade da população mundial ainda é não alcançada pelo Evangelho. O que é um povo não alcançado? Um povo não alcançado é todo povo que não possui em seu território uma igreja forte o suficiente que seja capaz de evangelizar aquele próprio povo que, por isso, precisa de ajuda missionária estrangeira. Então, cerca de 3 bilhões de pessoas hoje são consideradas não alcançadas pelo Evangelho. Desses 3 bilhões, existe um grupo muito específico, os muçulmanos, que são hoje cerca de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas espalhadas pelos 5 continentes do mundo hoje. Entre os muçulmanos, estima-se que haja um missionário para cada 420 mil muçulmanos. Cara, isso é pouca gente demais para evangelizar esse monte de gente que não conhece o Evangelho. Entre os muçulmanos, estima-se que cerca de 37 mil deles morram a cada 24 horas e a maioria deles nunca ouviu falar de Jesus. E isso está acontecendo não porque Deus não quer que os muçulmanos sejam salvos, mas talvez porque nós, a igreja, não estejamos levando muito a sério aquilo que Jesus nos mandou fazer. Entenda, Jesus não nos pediu para ir pregar o Evangelho, Ele nos mandou. O reino não é uma democracia, o reino de Deus não é uma democracia. Isso quer dizer uma coisa: só tem um que manda, e nós obedecemos. E até a última vez